Bom dia, bom dia. Vamos para o nosso pão diário? E hoje eu quero que venhamos entender o nosso princípio, a nossa origem. O Evangelho de São João ele cita assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e veio para testemunho, para que testificasse dessa luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Eu veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E continua dizendo que João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele a quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós o recebemos também na sua plenitude, e da graça e por sua graça. Bom, aqui está falando do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vamos para uma área linguística. Verbo é que dá sentido às palavras, às frases. Uma frase sem verbo, ela não tem sentido, ela perde o sentido. Para uma melhor compreensão, Deus manda Jesus a esse mundo. E Jesus ele se torna como um de nós. Ele se torna homem de carne e osso. E ele era a própria palavra de Deus, ou seja, Jesus é a expressão de Deus. O mundo está perdido porque tudo que fizermos nessa vida nós não temos uma direção por não termos um verbo. É como as frases, é como as palavras. Quando nós encontramos a Jesus e o colocamos na nossa vida, a vida passa a ter sentido. É quando se coloca o verbo no lugar certo na frase, no meio das palavras. As palavras ou as frases passam a ter sentido. Capítulo 3, verso 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, só Ele liberta. Lá no verso 36 diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra é Jesus, o verbo é Jesus, o conhecimento é Jesus, a verdade é Jesus. Interessante que ele diz assim: e conhecereis a verdade. Ele não fala uma das verdades. E a verdade vos libertará. Há um artigo aqui singular. A verdade. Não são as verdades, é uma das verdades. Quando nós nos deparamos com o verbo de Deus, quando nós nos deparamos com a verdade, nós somos libertados e voltamos à nossa origem. Pare e pense nisso. Seja racional. E vamos compreender como é que está a nossa vida. Os sinais de Deus estão se mostrando no mundo. Pandemia, epidemia, luta, guerra contra Israel, o mundo faminto, outra parte do mundo abastada, as diferenças sociais acontecendo. Maranata, Senhor Jesus, breve vem para buscar os seus. E que você faça parte desses que tem o verbo na sua vida, para que a sua vida faça sentido quando o próprio Deus buscar aqueles aos quais Ele separou. Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um bom dia e a paz. Shalom.